Muito boa noite, Digam bem-vindos. só se nos ouvem bem, por favor. Precisamos dessa validação. Estão a ouvir bem? Coloquem no chat, por favor. Podem também fazer sinais. Exatamente. Boa, estamos a ouvir. Temos aqui muitas caras conhecidas, E, outras menos e outras que conhecidas. não. Bem-vindos a todos e a todas. Coloquem de onde é que estão a ouvir-nos. Ponham aí no chat, se não se importarem, enquanto fazemos aqui um Hum, compassinho de hum, espera enquanto arrancamos. Não conseguimos Obrigada. falar, ok, ok. Depois, para falar, quando nós mais à Podemos frente abrir. vamos abrir o som, está bem? Lisboa, Aveiro. Ok. Obrigada a nós por estarem aqui no sábado à noite. Ótimo, ótimo. Aveiro, Lisboa, Sacavém, Sacavém, Algés. Algés. Boa. Ok. Monção, sim, temos aqui o norte também, Ana. Boa noite, Tatiana. Boa noite, Pedro. Boa noite, Alexandra. Temos aqui a Iris também, a Helena, a Liliana, Temos alguém fora de Portugal? Lucas. Talvez tenhamos. Boa noite a todos. Estamos aqui ainda a chegar. Boa noite, Mateus. A Sónia também, boa noite. Bem-vindos aqui a todos. Para aprofundarmos um pouco este assunto de stress e ansiedade nas relações. Estamos aqui bem preparadinhos para falar convosco e termos aqui uma reflexão conjunta. Se puderem ter um caderno à vossa frente, uma caneta, um lápis, se não tiverem ainda, se calhar ponham isso para perto de vocês. Hum. Vamos olhar aqui só para Podemos o aqui WhatsApp. Está abrir. tudo bem, está tudo ok. Boa noite, já vimos as carinhas melhores, muitas caras conhecidas, é bom. Estamos aqui um bocadinho em família também. Bem-vindos a todos. Para quem não nos conhece, eu sou a Sofia Chama lá. e juntos criamos aqui a Care Academy. O nosso objetivo é apoiar as pessoas a construírem relações empoderadas. Queremos com isso dizer relações onde podemos ser nós, autênticos, em que tomamos também responsabilidade pelas nossas emoções, em que a escuta está sempre disponível e também a escuta para nós próprios, que é muito importante, e onde também queremos transformar confusão em maior clareza. Quanto mais clareza temos, quanto melhor podemos cuidar de nós e dos outros também. Muito obrigado novamente por estarem aqui, tirarem um pouco do vosso tempo. E a ideia é que seja participativo, vamos convidar vocês a fazer algumas reflexões e que no fim possamos sair um bocadinho mais conscientes destes temas. Se puderes ter a tua câmara ligada, era bom, se não puderes, tudo bem também. A ideia é que seja participativa, ou seja, podem fazer perguntas a qualquer momento, só vamos pedir que levantem a mão. Mais para o final, vamos ter também um momento mais específico para perguntas e respostas e vamos abrir os microfones. Durante a apresentação, vamos pedir para levantarem a mão. Se tiverem dúvidas, podem também sempre colocar no chat. Exatamente, e Vamos, eu vou olhando aqui para o chat também. exato. Preparados?
Preparadas? Conseguem ver bem o ecrã? Estamos aqui. Ei, Parece que sim, parece que sim. exato. Boa. Então, iniciando aqui, iniciar aqui com uma pergunta para vós. Onde é que tu costumas experienciar stress regularmente? Sentes que é mais na tua vida pessoal, tu contigo e com essa tua voz interior, na vida familiar, nas relações mais da tua família atual, mais perto, ou as relações mais alargadas, familiares, amigos, ou na tua vida profissional? Onde é em que área é que sentem mais stress? Se puderem partilhar no chat. É, se partilhar, temos aqui um sensing, uma sensação de grupo. O que é o maior stress? É pessoal, familiar ou profissional? Ou nenhum? Não é? Não Exato. vale, não vale. Vale, é profissional aqui do José. Obrigado, José. Uhum. Familiar. Exato. Ok, pessoal, em Pessoal, casa, ok. exato. Está muito intenso. Isso, Em casa é mais difícil, é né? isso mesmo. Onde somos mais inteiros com todos os nossos Pois, a ângulos. Sónia aqui a dizer, acaba por o pessoal, mas acaba por mexer em todos. Pois, claro, Exato, é verdade, é verdade. sim, tem Fala impacto profissional, profissional também. Profissional, muita gente com desafios ou com stress profissional, que pode ter impacto também no familiar, exato. pessoal e familiar, Sim, ok. sim. Uhum. Ok, exato. Então, e esse stress? Como é que vocês sentem que afeta as tuas relações? Em que parte é que vocês sentem que isto influencia esse stress? Pode ser com dificuldade de gerir algumas relações, ou sentir que algumas relações fazem com que fiquem mais estressados, ou ao contrário, o stress profissional traz também tensão familiar. A comunicação está aqui a Tatiana a dizer, sim, pode afetar a comunicação. Mais algumas áreas, Uhum. se fizerem aqui agora uma mini reflexão em que mais pode afetar as tuas relações. Ok, tensão familiar, exato. Sim. Uhum. Quem Sim, não, quem não, né? a profissional. hum, Na proximidade, na conexão, exatamente. Ainda a semana passada tivemos num workshop para uma escola e houve uma professora que também disse: Eu no trabalho consigo aplicar tudo muito bem, Não, mas quando eu chego a casa, tudo muda. aí é que é. Exato. Na proximidade, na conexão, Começa dificuldades. a se levantar algumas dificuldades. Ok, queremos estar sempre a 50%. Exato. Pois. Sim, portanto, acabamos também na relação connosco próprio, também é afetada, não é? Porque acabamos por querer ser perfeitos e por isso também é importante esse acolhimento de quem nós somos inteiros e a nossa imperfeição, não é? Como é que lidamos com a nossa imperfeição? Eh, Também é importante, exato. Ok, no vosso próprio bem-estar e dos outros. Uhum. Ok. Torno-me impaciente, exato. Exato. E a impaciência tem impacto também na forma como lidamos com os outros, não é? Portanto, o stress vai afetar um pouco tudo. Então, vamos partilhar um bocadinho aqui um exemplo de uma história nossa que tem a ver um pouco com stress também, por acaso também um stress profissional, com impacto também familiar. Acontece que nós, portanto, somos, para quem não nos conhece, somos um casal, também somos pais e somos também colegas de trabalho. Então, Três em um. já trabalhámos no passado muito juntos, depois cada um fez o seu projeto e desde há 2 anos estamos novamente a trabalhar juntos. E desde há 2 anos atrás, portanto, criamos eventos regularmente e a preparação destes eventos traz muitas vezes stress e ansiedade também. Acontece é que somos completamente diferentes. Eu sou mais uma pessoa que gosta de ler e ir à procura de conteúdos, e o Alain é mais ativo e está mais preocupado com a parte de estrutura e de lidar também com as pessoas. A questão é que eu sou mais lentinha e eu tenho esse hábito muito chato de deixar tudo para as últimas
Sempre funcionei assim, quando estudava também, tinha 5 dias para estudar, só estudava nos últimos dias. Eu funciono bem quando tenho pressão em cima. E, e pronto, acabo por também autossabotar-me um pouco. O que torna isso um bocado difícil para o Alain, que é uma pessoa que gosta de estar muito organizado e ele tem muita ansiedade quando as coisas não estão bem organizadas. Então, os nossos dois sistemas nervosos juntos, aquilo faz Estou a muita perceber a faísca. ansiedade e o stress, não é? O que é que acontece? É que quanto mais eu estudo e preciso do meu tempo, o Alain, entretanto, começa a ficar nervoso e lá está a minha passividade perante ele, ele começa a disparar e explodir, e às tantas começa a acusar-me, a julgar-me, e eu, em reação, eu vou proteger-me e ainda me afasto mais. Então ele ainda fica mais nervoso e eu afasto-me ainda mais. Portanto, o que é que nós descobrimos aqui? Que, no fundo, o nosso conflito, por muito que nós pudéssemos trabalhar com comunicação, acabamos por estar aqui numa fase de sobrevivência os dois, porque às tantas, quando ele me ataca, eu sinto-me insegura e vou-me proteger, e como eu também sou mais lenta, ele sente-se completamente inseguro e começa a ficar mais agressivo. Então estamos aqui com dois sistemas em modo de sobrevivência a comermos vivos uns aos outros, basicamente. Exatamente. E o que é que foi? Boa noite, Eliana, bem-vinda. O que é que nós descobrimos aqui com essa história que, no fundo, às vezes as relações estão em crise. Ui, ui, É, o que é que aconteceu? não convém, Desculpa, fiz aqui um erro. não convém ir logo para. Deixa eu ver onde é que está. Para aí na terceira. Exato. Vamos para a frente, está aí aqui. Exato. Então, a nossa mensagem principal aqui deste evento é realmente tentarmos perceber que para haver saúde na relação é preciso cada um também conhecer e saber regular o seu próprio sistema nervoso. Porque, por muito que nós pudéssemos trabalhar aqui a nossa comunicação, há aqui uma questão aqui também e eu também trabalhar os meus sabotadores, o Alain também tentar perceber de onde é que vêm esses pânicos, e se cada um também trabalha esses modos de estar, nós também vamos poder colaborar muito melhor e às vezes podemos pensar que há uma crise na relação do casal, mas aqui há mais uma crise do nosso sistema nervoso e por isso é preciso também conhecê-lo melhor É, antes de conhecê-lo, poder. observá-lo, conhecê-lo para Exato. poder cuidar dele. Exatamente. Alguém ressoou com esta história? Já te sentiram que o vosso estado, o vosso sistema nervoso impacta a casa ou a forma como se conseguem relacionar com o outro? Partilhem no chat se tiverem assim, alguma situação ou se ressoam. Uhum. Começam a perceber que se não cuidarem do vosso sistema nervoso às tantas, por melhor que possam Uhum. saber de comunicação, não é bem isso que vai ajudar, mas é mais a nossa capacidade de conhecer-me, de perceber como é que eu lido, o que é que eu posso fazer, que é meu, o que é que sou responsável, o que é que não posso fazer. Se eu conheço do outro, como é que eu lido com essas diferenças. Não é que a comunicação não seja importante, mas há aqui outra base. A regulação emocional é muito importante para eu poder depois comunicar como eu quero. Porque eu, se estou desregulada, não vou conseguir fazer nada. Por isso que é bom, às vezes, ter aqui um tempo para nos acalmarmos primeiro antes de poder prosseguir com a conversa. Pois aqui a Tatiana entende. Exato. Sim, somos todos diferentes e se calhar até é bom porque, por outro lado, somos complementares, mas é verdade que foi muito engraçado entender que é exatamente o meu perfil, vai exatamente tocar na dor do Alain, porque o Alain sempre foi muito ansioso na escola e sempre quer as coisas certinhas. E eu sou exatamente o oposto, sou a pessoa desorganizada e faço tudo à última da hora. Então eu sou o gatilho Exatamente. perfeito para E aí em ele. casa deve ser igual, portanto, o vosso companheiro vem mostrar aquilo que tu precisas de ver e ao contrário também, ou o filho, ou a filha, ou o que seja. Uhum. Então, Portanto, é só oportunidades. o que é que vamos falar neste segundo episódio? Portanto, nós vamos fazer um Care Talk a cada mês. A ideia é aprofundar um tema que impacta as relações a cada mês e ir falando convosco e entender um pouco melhor cada tema. Um, conseguir, estamos aqui a ver, conhecer-nos vai ajudar sempre nestas situações, exatamente. Sem dúvida, sem O dúvida. autoconhecimento aqui é crucial, cada vez.
sem autoconhecimento não conseguimos cuidar, não é? Então, essa autoobservação é muito importante. Portanto, na primeira fase vamos falar um bocadinho do sistema nervoso, do stress e da ansiedade, depois falar um bocadinho das consequências que são visíveis e algumas menos visíveis, as causas e também algumas ideias para nós cuidarmos desse stress. Portanto, antes de tudo, falarmos um bocadinho do sistema nervoso, que nós todos conhecemos, é no fundo o centro que cuida do nosso estado de sobrevivência. Portanto, ele está sempre a avaliar se estamos num estado seguro ou estamos em perigo. E com isso não queremos mesmo dizer perigo de incêndio, etc, etc. Um perigo pode também ser, por exemplo, uma conversa que nos traz angústia. Portanto, também é visto no nosso sistema nervoso como perigo. Portanto, ele está sempre a analisar isso e analisa isso muito antes da nossa mente entrar. Portanto, ele já, antes de nós falarmos, ele já captou. E por isso que às vezes até desligamos as nossas fichas antes de sequer de abrir a boca. Portanto, ele pode ser considerado, eu achei essa imagem interessante, podemos comparar o nosso sistema nervoso como o nosso guarda-costas, que ele, no fundo, avalia portanto, ele vai analisar três coisas, portanto, ele vai fazer com que vai nos manter vivos e vai ativar todos os nossos sistemas automáticos sem pedirmos nada. Portanto, continuamos a respirar, o coração começa a bater, fazemos a digestão, temos os reflexos quando nos queimamos, etc, etc. Tudo através do nosso sistema nervoso. Depois, ele também nos ajuda a proteger-nos de perigos. É ele que ativa dentro de nós a luta, a fuga, o congelamento, ou agradar, submetermos a outro com medo da desconexão. Ele ajuda-nos a sobreviver. E outra coisa que às vezes não nos lembramos, e que aqui um convite grande de lembrarmos disso, que é exatamente o sistema nervoso tem um grande impacto também na forma como nos relacionamos. Para podermos aplicar a comunicação e a escuta e ter empatia, nós precisamos de sentirmos seguros. E por isso que muitas vezes falo quando, por exemplo, há pessoas que sentimos que eles não têm empatia, é que podemos dizer que são pessoas que estão em modo de sobrevivência. Ou seja, estão mais focados em fugir ou lutar do que propriamente conectar. Portanto, é muito importante nós lembrarmos disso. Isso acontece nos outros e também a nós. É preciso entender o que é que o nosso sistema vê como perigo, que isto é diferente para cada um. Depende de vários fatores. Então, um conceito que pode ser interessante para entender o sentir seguro é aquilo que se chama a janela de tolerância. Portanto, o nosso sistema nervoso, para se sentir seguro, pronto, precisa de um certo espaço, como já falámos há bocado. É quando nos sentimos seguros que nós conseguimos ser aqui o nosso melhor. E nós todos sabemos disso, que dentro de um certo espaço até conseguimos ouvir, conseguimos estar disponíveis. Por exemplo, o melhor momento é, se calhar, dentro de um retiro, de um espaço onde a gente se sente muito à vontade, no meio da natureza, etc, etc. Depois, depois, às vezes pode haver algum acontecimento e começar a reagir. Mas normalmente o que é que acontece? Quando existe uma situação de stress, vamos reagir de várias maneiras. Para entender melhor isso, vamos aqui entender que tipos de stress é que existem. Vamos aqui aprofundar três. O primeiro tipo de stress é aquilo que se chama stress adaptativo. Porquê? Porque é um stress que se adapta a algum perigo que existe. Portanto, a vida não é uma vida muito relaxada, acontecem sempre muitas coisas no nosso dia a dia e o nosso sistema vê que existe um perigo, vai reagir. Às vezes, se o perigo é visto como um bocadinho mais assustador, o coração começa a bater mais depressa, a nossa energia começa a aumentar, ou pode ser também ao contrário, depende daquilo que como vemos o perigo. Podemos desafiar-nos, reagir, e a ideia é depois reencontrar equilíbrio. Por exemplo, uma criança que vai apresentar um trabalho fica muito nervosa, começa se calhar a transpirar das mãos, faz a apresentação, depois a seguir ainda fica um bocado nervosa, chega a casa, fala como é que correu, e depois ao final do dia já está calma outra vez.
dentro desta janela, portanto, podemos ver aqui esta janela de ativação. Portanto, esta janela, numa situação normal, esta janela é bastante ampla. Quer dizer que durante o dia pode haver picos de uma ativação maior, não é? Mas podemos voltar aqui novamente ao normal, ao mais baixinho. Portanto, durante o dia nós temos Uma flutuação, não é? várias ativações, não é? Mas conseguimos manter-nos mais ou menos equilibrados. Portanto, aprendemos que em cada desafio, não é? Nós vamos superando e cada vez mais vamos perceber, ok, eu consigo lidar com isto. O que é que acontece aqui no, aqui no próximo? Oi? Diz que eu pouco atrás. Pronto. O que é que acontece aqui quando o stress começa a se tornar crónico? Quando é crónico é quando nós começamos a pensar, ok, eu no fundo tenho mais dificuldade em desligar as minhas fichas. O stress começa a se tornar crónico quando temos a sensação que não conseguimos já recuperar. E não é quando acontece uma coisa mais extrema, isso é mais um trauma, mas é um stress mais contínuo, é uma coisa que está a acontecer constantemente. Pode ter sido uma coisa na infância, por exemplo, imagina que os nossos pais estavam muitas vezes em conflito. Isso pode ter criado stress crónico enquanto era criança. Enquanto adulto, pode ser, por exemplo, sentirmos inseguros no trabalho, ter muitos desafios, ou existir um mau ambiente entre colegas, ou sentirmos sobrecarregados, ou seja, estamos constantemente muito tensos. Ou seja, isso pode trazer uma tensão constante, a certa altura que ficamos cansados e sentimos que estamos um bocado a viver no limite daquilo que é possível para nós. E sentimos isso, pode acontecer que isso toque no nosso sono e temos aquela sensação que temos que aguentar. Se olharmos aqui para a janela de tolerância, sentimos que ela fica muito mais curta. Ou seja, aquelas flutuações que acontecem no dia a dia continuam a acontecer, mas já começa a entrar nesta zona mais rosa e azul, que é onde é que nós, no fundo, já estamos a sobrecarregar o nosso sistema nervoso. Quando entramos na zona rosa é quando começa a haver hiperatividade ou hipervigilância, estamos sempre à procura de perigos, a sentir que alguma coisa pode acontecer, estamos muito preocupados. Na zona azul pode acontecer o contrário, começar a desligar-nos, tipo, ok, já percebi, é novamente aquelas coisas todas que eu tenho que fazer. Começámos a não desligarmos mais a ficha, já não estamos tão presentes, já não ligamos tanto, ou, por exemplo, existe sempre o mesmo conflito em casa. Podemos sobre-reagir e começar a ficar muito, muito explosivos, impulsivos, ou na zona azul podemos sentir que já nem ouvimos. Pronto, é mais aquele conflito. Já não ouvi, já não ouço mais nada. Dissociamos um pouco de alguma forma, mexemos de alguma forma. Exato. Portanto, quando o stress é crónico, sentimos que já não há pausa, estamos constantemente a dar o máximo e a nossa tolerância, lá está, é quando sentimos que realmente que o nosso filho diz-nos uma palavra errada e já estamos a explodir. Porque lá está, não conseguimos aguentar muito. Pode ser também hipersensibilidade. Há muitas pessoas que chegam até nós e dizem: eu sou muito sensível, não aguento. Às vezes as pessoas pensam que isto é um estado normal de ser, mas muitas vezes, quando vamos analisar a sua vida, podemos ver que no fundo é um excesso de stress, mas às tantas, como a sociedade vê isso como normal, nós às vezes também já achamos que isto é normal, mas no fundo essa já é uma hipersensibilidade porque temos estímulo a mais, ou há coisas a mais, ou às vezes não colocamos os nossos limites e estamos a aceitar coisas a mais. Como é que isso ressoa convosco? Se tiverem dúvidas, perguntam à vontade. Ai, outra vez, passou. Não, peraí, calma. Ai, desculpa, isto está. Estou aqui a. Não, tens que ver aqui. Exato. Então, temos aqui um exemplo de uma pessoa que todos conhecem, a Serena Williams, a tenista, que no fundo é uma pessoa que cada vez mais as pessoas conhecidas assumem em público
esse stress crónico, o que é importante, porque ao mesmo tempo eles estão a ensinar as pessoas que é importante olhar para isto. São os desportistas de alto nível são, por exemplo, pessoas, não é? Bons exemplos de pessoas que estão com um stress crónico e que muitas vezes o tempo de relaxar é muito reduzido. E ela própria sentia que não era falta de força, mas o excesso de ativação. Ou seja, ela sentia que o corpo às vezes estava já acima do seu limite e que isso estava a afetar também a sua performance. Tens que pegar deste lado. Carrega tu. Pronto, então para nós achei importante poder colocar aqui as duas hormonas que nos ativamos quando estamos em perigo, que é por um lado a adrenalina, que é a adrenalina que nos ajuda a agir de forma imediata, de sermos rápidos e fazer acontecer as coisas. Ela é boa, eu quero atravessar e vem um carro de repente, eu vou parar e vou reagir, não é? Portanto, é como se diz, o stress é importante para a nossa sobrevivência, pode nos ajudar a nos proteger em situações de perigo. Claro que se ela ativar regularmente no nosso corpo, ela tem impacto. O cortisol já é uma hormona de adaptação ao stress mais prolongado, de mais tempo. E é aquela que quando a gente nos diz, não é? Tenho que aguentar. E lá está, é esse cortisol que a longo prazo vai sobrecarregar as nossas glândulas renais e isso pode nos trazer sérios problemas de saúde mais tarde. Portanto, tem mesmo impacto no nosso estado geral, não é? Na nossa saúde. O terceiro tipo de stress é um stress traumático, que eu acho que é o stress que é se calhar menos falado na sociedade, mas que é muito importante mencionarmos, que é, no fundo, uma experiência de repentina ou também repetida na nossa vida, não é? Pode ser um trauma de choque, um acidente, ou alguma coisa que aconteceu, ou um trauma mais prolongado, em que, por exemplo, miúdos que sofreram bullying, ou negligência emocional. Portanto, é um acontecimento em que o nosso sistema nervoso sentiu que não consegue regular isso e que não teve apoio, que ficou sozinho. Isto também, a longo prazo, pode trazer também hipervigilância, dificuldade de confiar, porque sentimos que confiar no outro pode ser perigoso. Ou confiar, às vezes, há pessoas que deixam de ir à rua, deixam de se relacionar, por exemplo, este exemplo aqui de um adulto que recebe um e-mail do chefe e é chamado para ir ter com o chefe e que de repente pode começar a tremer e entrar em parafuso só porque é chamado ao gabinete. Se calhar porque no passado já foi despedido e já está aqui a mentalizar alguma coisa, não é? Portanto, o corpo está a reagir perante algo que aconteceu no passado. Também é um stress que nós podemos sentir e é bom podermos também aqui distinguir um pouco que tipo de stress é que estamos aqui a viver. Então, agora eu gostava de fazer um exercício com vocês de observação de stress e, e vou deixar de partilhar também. E a ideia é que vocês comecem a fazer assim uma espécie de auto-observação em algumas situações aqui que eu vos vou trazer. Ahm, Imaginem que portanto, isto é para nos ajudar a identificar como é que este stress pode aparecer na nossa vida. E a ideia aqui não é ter julgamento, mas é só realmente observar, ok? Portanto, se quiseres fechar os olhos, se calhar é melhor, é mais fácil. Põe os pés, coloca os pés no chão, se estás sentado, está consciente dos pés no chão, repara na tua respiração. A ideia não é fazeres nada nem mudares nada, ok? É apenas para observar, não é para resolver. E no fim podem escrever se quiserem. É, no final podemos estar um tempinho para poderem tirar alguns insights. Então, a ideia é pensar em duas situações. Vamos fazer aqui pelo menos duas situações. Então, lembra-te de uma situação recente que foi desafiante para ti, mas conseguiste atravessar e recuperar depois, ok? Houve aqui um bocadinho de stress, mas tu conseguiste recuperar. Algumas pistas. Talvez aqui umas ideias, mas a ideia é que vocês encontrem uma que seja relevante e que seja vossa, não é? Sei lá, imagina que é um nervosismo saudável, que tem a ver com a nossa relação, com o nosso filho, qualquer coisa profissional.
um certo nervosismo, um certo stress, não é? Mas é saudável. Por exemplo, pode ser uma situação dessas, pode ser eh, alguma sensação de que eu consegui fazer as coisas. Houve stress, mas eu consegui dar a volta e consegui acalmei. Não é? Tive aquela situação de stress, depois daí eu consegui dar a volta, resolvi e até depois regulei, não é? E acalmei, ok? Portanto, procurem agora dentro de vocês uma situação dessas. E experienciem como se estivesse a acontecer agora. Tentem tentar ligar essa experiência ao vosso corpo. O que é que sentiam? Quais são as sensações? Vou dar assim um minutinho. A ideia é mesmo parar e conectar com isto. Ok. Mais 10 segundos para terminarem e vamos passar aqui para uma outra situação. Digamos que este exemplo que eu sugeri aqui tem a ver com aquilo que a Sófia partilhou há pouco, né? O stress adaptativo. Normal, vá. Agora vamos fazer a mesma experiência de observação para o stress crónico, ok? Vamos imaginar aqui uma situação, todos temos estas situações. Se há alguma coisa na tua vida que se mantém com tensão há mais tempo, portanto que não há assim uma pausa assim específica, não há uma quebra, está assim a decorrer há algum tempo, ok? Imaginem, umas pistas poderão ser ideias. Algum cansaço mais constante, por exemplo, possa gerar assim um bocadinho de tensão, não é? Alguma coisa que me irrita com alguma facilidade e que permanece. Uh, é um pouco aquilo que a Sofia há pouco dizia, né? Aquela sensação de estar sempre a aguentar, não é? Que eu mantenho aquilo durante algum tempo. Portanto, imaginem, procurem dentro de vocês situações que possam experienciar isso. Okay? E tragam essa experiência agora para o momento presente e sintam no corpo e nas sensações. Tentem perceber o impacto que isso tem no corpo. Vão-se colocando nestas situações e observem o corpo. Sensações, até se calhar o impacto que isso tem na respiração e aquilo que sentem, ok? O que é importante é, não há que resolver nada agora, é só mesmo estarmos mais presentes a isso. Trazer consciência, auto-observação para essas situações. E vamos deixar aqui um minutinho, ok? E mais uns segundos, 10 segundinhos. E aqui, se quiserem abrir os olhos, só assim como uma espécie de reflexão é quando fazemos este tipo de exercício que fizemos agora, portanto, apenas observamos e ligarmos à experiência, não é? Às sensações que estas duas situações de stress têm em nós, não é? Esse impacto que tem em nós. Aqui a ideia, o mais importante é criarmos esta capacidade de observar, é importante. Quando observamos, criamos consciência do que é que está a acontecer e isso já é regulação, não é? Já é de alguma forma, é uma forma de nós regularmos um pouco o nosso sistema nervoso. Porque não sei se vocês ressoam com isto, ou pelo menos tenham observado isto. Às vezes o stress também é stress porque estamos a fugir dele constantemente e não há momento de sentir um bocadinho.
que é que está a acontecer, não é? E esse sentir ajuda-nos a ganhar um pouco de capacidade de me regular, não é? Porque eu vou regular o quê? Tenho que ter experiência do quê, né? As experiências de stress, se eu sentir, aprendo a regular-me, ok? Isso é fundamental. Não sei se querem partilhar alguma coisa aí no chat, se fez sentido, se encontraram se houve algum insight, alguma coisa. Não tem que ser, mas se quiserem, temos essa oportunidade agora. Se quiserem escrever alguma coisa, algum insight. Temos aqui uns comentários, Uhum, mas acho que já foi do passado. Não sei. sim. Uhum. Panela de pressão, intensamente stress crónico. Uhum. Exato. Conflitos repetidos. Ignorar é uma forma de sobrevivência também, uma forma de lidar, porque já parece que já não sabemos como lidar, então é uma forma de nos proteger também. Desligamos para nos protegermos, exato. Há pouco. Uhum. Sim, a decisão, tomar uma decisão pode também criar muito stress, mas lá está, é um stress normal que depois de tomar a decisão resolve-se. Voltamos ao estado normal. Obrigado aqui pelos Uhum. comentários, Eliane, Tatiana. Uhum. Exato, o parar para refletir é importante. Uhum. Ok. Sim, o stress normal, não é por isso mais agradável do que o stress crónico. Pois, stress é stress. Os dois podem causar alguma angústia interna, não é? A questão é que numa nós voltamos ao normal e podemos relaxar, enquanto na outra parece que, por exemplo, no meu caso, se calhar a situação profissional gera mais stress crónico do que, por exemplo, uma situação de um desafio com o meu filho, que eu naquele momento vou estressar, mas depois de ultrapassar já consigo arrumar, Yeah. porque já não está lá. Enquanto há outras que é mais difícil de desligar, não é? Por exemplo, quando temos uma questão ligada à sobrevivência também, ou à parte económica, não é? Uma situação económica pode ser mais Mais crónico, difícil de ou gerir. uma relação com mais conflitos recorrentes também pode criar stress crónico também, ou um trabalho. Uhum, exato. Vivemos em piloto automático e às vezes é bom pararmos também para, para pensarmos um pouco sobre isso. A divisão entre os três tipos de stress é muito importante no sentido de poder também cuidar delas, porque realmente o stress é diferente, ele acontece, mas é bom perceber, não é? O crónico muitas vezes são situações que se calhar não vamos resolver amanhã, o traumático são coisas do passado que se calhar precisamos de cuidar, e o normal é perceber que a vida tem esses momentos, não é? E que no fundo, quanto mais vamos ter sucessos em lidar, quanto mais também sabemos que conseguimos lidar com o stress, não é? Queres passar Consegues para a carregar, frente? sim. Então, a conclusão aqui é que todos sentimos stress e a saúde, às vezes pensamos, olha, eu tenho uma vida relaxada e às vezes na nossa cabeça o nosso ideal seria uma vida calma, sem muitas confusões, etc. Mas no fundo sabemos também que isto é um bocado uma fantasia. Um, Claro. Aqui também é bom nos lembrarmos que a nossa saúde depende da nossa regulação e não é da ausência de desafios. E eu às vezes penso naqueles homens que dizem que gerem tipo 15 empresas. Eu penso, meu Deus, como é que uma pessoa consegue fazer isto? E realmente, uma pessoa, podemos pensar, isto é muita responsabilidade, não é? Para mim é assustador perceber essa responsabilidade e acho que entrava Um colapso. em colapso. Sistema nervoso. Mas lá está, essas pessoas conseguem, aumentam cada vez mais a dose de stress e têm essa confiança que conseguem lidar, porque delegam também, mas mesmo delegando, são muitas responsabilidades, não é? Ou seja, o ser humano até tem essa capacidade, ele tem que arranjar formas de saber regular isso para não colapsar.
e não adoecemos por sentir stress, mas por viver demasiado tempo sem essa regulação e reparação. Acho Yeah. que isto também é um detalhe importante, que não é propriamente o stress que nos gera doença, mas é a forma como nós lidamos com ela e se sabemos recuperar ou não, não é? E então essa capacidade de recuperação é muito importante. Como é que eu lidei com a situação e quanto tempo é que eu demorei para voltar novamente ao meu estado normal, que é aqui que tem muito a ver com a resiliência tem a ver com isso, é voltar a esse estado. E claro que há situações que mexem mais connosco do que outros, e todos nós sabemos que isto é muito pessoal, não é? Cada pessoa vai lidar com uma certa situação de forma diferente. Também como fomos construídos, como é que é o nosso passado, que experiências Exato. tivemos, não é? Pode haver aí Uhum. muita coisa. Sim. Vamos agora aprofundar um pouco a ansiedade. A ansiedade diferencia-se um pouco no sentido de é um estado de alerta que tem um bocado a ver mais com o futuro. Vamos antecipar o perigo. Ele pode derivar de stress crónico. Stress crónico pode se tornar ansiedade, mas também pode emergir independentemente. Mas a ansiedade tem muito a ver com antecipação, preocupação, sentir que há uma ameaça no futuro e então estamos sempre hipervigilantes e muito em tensão, porque já temos cenários na nossa cabeça de coisas que podem acontecer. Por exemplo, antes de termos uma conversa difícil, a mente já vai pensar em cenários negativos e o corpo e como é que vai reagir, portanto já temos ideias do que é que pode acontecer. Vamos antecipar perigo, no fundo. E esta imagem aqui do on é realmente novamente o corpo que não consegue desligar, mas em comparação com o stress crónico, enquanto o stress crónico temos mesmo uma situação, por exemplo, real que está a acontecer, na ansiedade estamos a antecipar coisas na nossa cabeça. Podemos já antecipar perigos que podem acontecer ou coisas que não podem não correr bem, e isso cria muitos pensamentos ruminantes. Aqui novamente aqui a Carolina Deslendas também, que é uma pessoa que também admitiu publicamente que sofria de ansiedade. E engraçado, ela dizia, às vezes acho que ela é que me tem, e realmente a ansiedade é como se fosse algo, a sensação que é algo que nos controla, não é? Então é bom poder também observar estes padrões, e nós falamos sempre nessa tendência, nesse Hum. convite de o fazerem com gentileza, porque quem somos é quem nos fomos construindo ao longo da vida, não é? E aqui o primeiro passo é a autoobservação sem julgamento. Ok, eu sou essa pessoa. Vamos lá tentar perceber como é que eu me construí assim. E não, eu sou isso e eu não posso, eu tenho que acabar com isto, que isto é muito mau. E E, nunca vamos conseguir exato, lidar com a situação que não encaramos nem acolhemos o que está a acontecer. sim, Esse é sim. o primeiro passo. Exato. Portanto, é muito bom fazermos isso mesmo com autogentileza e mesmo perceber, ok, isso faz parte da vida e também não temos que ser isso da vida toda. Portanto, pode ser também uma fase na nossa vida que isso acontece e também está tudo bem. E a ideia é auto-observar para poder cuidar. Esse é sempre o convite. Então, é que a ideia é sugerir aqui fazer um exercício, um outro exercício com vocês. Então, é um exercício parecido, mas para a ansiedade, ok? Novamente treinamos aqui um bocadinho esta autoobservação e a ligação com o nosso corpo, muito importante. A ideia não é tipo, a ansiedade não é algo que nós vamos combater agora, digamos assim, vamos apenas observar como é que ela aparece em nós, não é? Mesma coisa. Portanto, vamos pensar aqui em duas situações. A ansiedade funcional, que foi a primeira que a Sofia falou há bocado, e a pergunta guia é quando é que a ansiedade te ajuda a preparar e a organizar ou a proteger algo, não é? Portanto, é bom, às vezes é saudável termos um pouco de ansiedade, não é? Naquelas situações, pistas poderão ser antecipar alguma coisa, não é?
Portanto, Planear bem. planear bem, portanto, é até saudável que eu possa ter um bocadinho de ansiedade sobre uma apresentação que vou fazer na empresa. Pronto, estou a usar o meu medo para poder cuidar desse aspecto, poder estar bem presente, bem preparado, etc. Portanto, tentem perceber uma situação deste género, ok? Em que vocês usam esta ansiedade de forma funcional. Liguem-se a essa situação e depois, novamente, tentem perceber como é que está o vosso corpo. Okay? Liguem-se às sensações. Porque isto é o primeiro passo para nós começarmos a ficarmos, a criarmos uma relação saudável com a amizade, que passa por não estar sempre a fugir dela, não é? E não querer contactar com ela, mas ok, dizer assim, ok, deixa-me sentir isto, o que é que está a acontecer? Quando eu sinto, consigo agir de uma forma diferente. Portanto, tentem fazer isto agora, um minutinho, enquanto é uma situação dessas e liguem-se ao corpo. Mantenha os olhos fechados para que possa ficar mais consciente. Últimos momentos e permitam-se mesmo entrar nesta experiência. Agora, gentilmente, vamos transitar para uma situação de ansiedade mais persistente. Então, imagina uh, uma área em que tu sentes um estado mais constante de preocupação ou alerta, ok? Em que tu sintas que é mais continuado ao longo do tempo. Uh, Imagina, pistas poderão ser pensamentos que possas ter mais repetidos, possam gerar uma ansiedade, uh, dificuldade em desligares algum tema, uma tensão corporal assim mais constante, algum domínio de finanças, da relação, do trabalho, o que seja. Portanto, algo mais persistente, que persiste mais ao longo do tempo. Okay? Liga-te a uma situação dessas, real tua, e novamente auto-observa isto e liga como é que o corpo está a funcionar, como é que ele está, o que é que está a acontecer dentro das tuas sensações corporais. Fazer isto também um minuto. E últimos momentos, Uhum. Portanto, aqui alguém a dizer que na apresentação de um trabalho é normal, ficar bastante ansioso. é a tal ansiedade mais funcional que quer antecipar e planear, pode nos trazer algum stress também. Mais alguma coisa que querem partilhar em relação à ansiedade? Conseguiram observar bem alguma situação? Conseguiram identificar alguma situação que têm? E às vezes é útil perceber que tipo de ansiedade ou tipo de stress, não é? Porque essa autoconsciência também me ajuda
eu poder regular-me, né? De uma forma, se calhar dou mais atenção quando é uma coisa menos prolongada, se calhar tenho que ter mais a minha atenção, não é? Tenho que ser mais ativo. De outra forma, se calhar não. Uhum. Ok. Aqui, é importante entendermos como uma coisa pode estar ligada à outra, não tem que ser. Stress e ansiedade e burnout podem emergir de forma separada, mas às vezes estão interligados. Por exemplo, um stress repetido que pode manter o sistema com cortisol alto, como vimos há bocado, a certa altura, quando esse stress não é trabalhado, pode transformar-se em ansiedade, que vai ter impacto também novamente no corpo, e a certa altura o corpo entra em burnout. Podemos ter mesmo um colapso. E nesta situação, o burnout não é visto como, no fundo, uma preguiça, não é? Acontece, às vezes, isso é visto assim, uma pessoa que já não quer fazer nada, mas é mesmo a própria palavra diz, não é? Estamos, como é que se diz, queimados, não é? Mas Português, entre aspas. já não é energia, é mesmo não é só a metáfora, mas é mesmo biologicamente, estamos muito queimados, porque o cortisol constante, não é? Vai no fundo, sobrecarregar fisiologamente também o nosso corpo. E é bom entender que isto, é bom entendermos onde é que está o stress inicial aqui também, não é? E nesta reta há aqui um convite para entenderem um bocadinho onde vocês se situam neste momento da vossa vida. Podem estar aqui com stress pontuais que vão cuidando, ou sentem que já estão aqui numa fase de stress crónico que têm que ter atenção e que precisam de cuidar, ou sentem que também a ansiedade já está num nível bastante alto e que pode ser um funcional ou já uma ansiedade que também já afeta bastante a vossa vida. Portanto, aqui entramos no modo hiper, naquela zona alta em cima da janela de tolerância que vimos há bocado, e também entender que tal, lá está, se existe aqui stress crónico ou ansiedade já de forma muito intenso, podemos entrar aqui em fase mais hipo, em que começamos a desligar mais. E a depressão também já pode ser também uma consequência, ou pode ter emergido à parte. Aqui é só um convite de tentarmos perceber, porque às vezes podemos entrar em burnout e não saber de onde é que isso vem, porque muitas vezes, lá está, temos o hábito de achar que o stress crónico é normal. Hoje em dia parece que estamos numa sociedade em que ter stress Normalizou-se. crónico é algo completamente normal. Mas não, onde é que nós, no fundo, fomos dizendo a nós próprios, por exemplo, o ano passado houve momentos que eu senti claramente que o meu corpo estava a chegar ao meu limite, mas de forma consciente eu disse, não, eu tenho que continuar, porque lá está, tinha crença na minha cabeça que dizia, tens que continuar, mas eu sentia no meu corpo que havia ali um limite que eu estava a ultrapassar. Foi consciente, mas não foi, do outro lado não foi, foi um bocado inconsciente ter feito, mas senti claramente, mas lá está, às vezes a vida absorve-nos com tantas coisas que às vezes deixamos de ouvir o corpo e de perceber, porque ele dá alarmes, ele dá sinais. A questão é que temos que estar atentos. Então, possíveis consequências do stress e ansiedade no bem-estar pessoal. E acho que todos temos um bocadinho de consciência disso, mas novamente há aqui um convite para fazermos aqui uma reflexão. Pode ser interessante também organizarmos um pouco isso na É, nossa cabeça. ganhamos aqui alguns insights e algum autoconhecimento. Então, então aqui, novamente, imagina, peguem num caneta e num papel, se tiverem à mão, façam um quadrante como está aqui e, e também, novamente, aqui é para nós termos consciência. Portanto, como está exatamente aqui, corpo, mente, emoções e relações. Tentem perceber aqui, em termos de ansiedade e stress, não é? Onde é que isto vai estar a afetar mais. Okay? Por exemplo, aqui no corpo. Eu vou partilhando aqui algumas destas frases, vocês também podem ler, mas a ideia é que possam assinalar aquelas que estão a ressoar mais com vocês. Podem ser estas que estão aqui, eu vou partilhando assim, vou lendo devagarinho, porque isso também ajuda, se calhar, vocês ouvindo,
podem ou não identificar-se com isso e apontarem aquela que ressoa mais com vocês em cada área, ok? Aqui, por exemplo, ao corpo, vamos começar aqui com o corpo, por exemplo. Podes ter tensão muscular, por exemplo, ok? Constante. Constante, coisas que sejam constantes, obviamente, não é? Sei lá, problemas de sono, dores frequentes, fadiga, hipersensibilidade, por exemplo, estás sempre ligado ou sentes que estás um pouco esgotado. Ok? Isto podem ser sinais do teu corpo. Ok? Tenta perceber se há algum aqui ressoa mais ou menos, espero que nenhum deles. Pode haver também aqui, Pode haver outros, não é? podes também sentir vontade de dormir, por exemplo, de desligar. Portanto, Uhum. pode haver aqui Para o outros, lado do hipo, não é? Para o lado de sim, menos ativo. É. podes ter outras sensações, outros sinais em que tu próprio já sabes que são sinais do teu corpo, não é? O nosso próprio corpo. Eu, por exemplo, sinto, quando estou mais estressada, tenho dores nas pernas, por exemplo. Eu Uhum. já sei que isto é um sinal Certo, no meu é. corpo. Ou começo a ter aftas na boca, ou sinto que começo com conjuntivites, também são os meus sinais de estar no limiar. Aqui a ideia até é notarmos isso e estarmos um pouco atentos, né? Conhecermos um pouco nesse aspecto. Em termos de mente, da mente, então, tentem analisar então ali no corpo antes de avançarmos aqui para o outro quadrante Se quiserem escrever alguma e se coisa. quiserem escrever alguma coisa. Ou outros que se lembram, né? Isto foi apenas para dar aqui algumas pistas e se calhar a vossa intuição está-vos a dar aqui informação de outros. Ok, vamos passar aqui para a parte da mente, por exemplo. Algumas pistas aqui também que podemos, pode ser interessante estarmos atentos. Dificuldade de concentração, quando começa a ser muito difícil concentrar-me, ruminação, não é? Esta pode ser algo bastante típico, quando começamos ali com pensamentos, com que parece que não conseguimos parar, não é? A nossa mente está a ruminar ali, um pensamento a seguir outro pensamento e a coisa parece estranha, parece que não controlamos. Hipervigilância, aquela sensação de estamos sempre, não é? Pensamentos repetidos, aqui é parecido com a ruminação, dificuldade de memória. Por exemplo, eu quando estou muito estressado tenho falhas de memória. Quando estou com muita tensão, tenho brancas constantes. Uh, dificuldade em desligar, por exemplo. Se quiserem parar aqui em alguns momentos para perceberem se algum destes ressoa ou outros que vocês possam perceber agora. Temos aqui uns 10 segundinhos. Uhum. Depois aqui a Ana a dizer dificuldade em dormir, fatiga, Olhos a picar, sim. pois, mente, dificuldade de concentração, exatamente. Uhum. Lá está, isto é, esta notarmos, né, pararmos um bocadinho e fazermos esta autoavaliação é importante. Alguém dizia, estamos sempre em piloto automático e parece às vezes não paramos um bocadinho só para nos apercebermos das coisas, não é? Por exemplo, aqui para a parte das emoções, vamos passar para o quadrante das emoções. Irritabilidade, quando começamos a ter pouca capacidade de. Né, estamos irritados por tudo e por nada. Qualquer coisa que alguém diz, qualquer coisa que acontece e ficamos assim, tristeza sem causa aparente. Isso pode ser um sinal. Vergonha excessiva, por exemplo. Vergonha por tudo e por nada. Ou culpa excessiva. Perdemos a capacidade de sentirmos, não é? Perdemos a capacidade de sentir, também pode ser indicador. Engolir emoções. Uhum.
Sim, eu sentir que choramos facilmente, hum, perante muita coisa e que sentimos que se calhar estamos muito sensíveis, não é? Também pode ser um sinal que estamos aqui num limiar de alguma coisa. Exatamente, notar isso e perceber que isso é um sinal importante para ter em conta, em consideração. Na parte das relações, por exemplo, aqui, reatividade, impulsividade, explodir, ter pouco, menos paciência, não é? Conflitos é normal, mas quando começam a ser tantos conflitos, parece que está tudo um caos. Também isso pode indicar que precisa de alguma atenção nossa. Dificuldade em ouvir, parece que ficamos assim meio isolados, não é? Em falar, até neste caso em expressar também, pode ser também esse aspecto. Menos dificuldade em criar intimidade também, perdemos ali alguma capacidade disso. Ou por outro lado também evitar conflitos, não é? Uhum. Não queremos confrontar. Lembramos-nos isso no início, falámos, não é? Para podermos nos relacionar, é bom não estar em modo de sobrevivência. E eu lembro-me quando estou muito estressada, a minha filha às vezes fala comigo e ela diz: Não ouviste nada, não estás aqui. Pronto, então é mesmo, lá está, esquecemos-nos que escutar requer energia. O nosso corpo precisa estar Yeah. atento, não é? E nas escolas eu falava muitas vezes sobre isso. Para os miúdos poderem ouvir-nos, eles precisam de energia e às vezes eles não têm energia. Realmente, ouvir o dia todo uma palestra cansa. E quando estamos no limiar, parece que o nosso corpo nos protege e já nem ouvimos o que está a acontecer à nossa volta. Estamos também já no limiar. Estamos na gestão energética, já não está a Exato. pôr quase energia aí nessa parte. Pronto, a ideia é que espero que este exercício tenha sido de alguma forma útil, pelo menos para termos mais autoconsciência do que é que pode estar a acontecer dentro de nós, ok? Queria também aqui ainda acrescentar algumas consequências para o bem-estar, portanto, alguns já falaram do cansaço constante, hum, portanto, lá está, mesmo depois de dormir, não é? Parece que acordamos ainda em tensão ou que não conseguimos recuperar. Eu durmo, mas não acordo descansado. O que é que se passa comigo? As tensões também, o pescoço e os ombros também são muitas vezes sinais de pesos que estamos a carregar. A mandíbula, a questão do bruxismo, por exemplo, estarmos a morder à noite e é também muitas vezes lá está, temos que ir ao dentista, mas no fundo é uma questão também do sistema nervoso. No fundo, temos que também trabalhar aqui stress, não é? Às vezes há stress que nós não temos consciência ou não trabalhamos durante o dia, vamos trabalhar à noite. Dores de cabeça ou problemas digestivos também, as, azias, não é? Dizia, sim, Uh, sim, sim. Também muitas vezes estão ligados ao stress ou às úlceras nervosas, não é? Já se diz Nervosismo. dificuldade em desligar a mente, como a Alain já disse há bocado, e perda de prazer e presença. Lá está, estarmos mais em modo automático. Nas relações, lá está, como a Alain também disse, já falámos em irritabilidade, também em impaciência. Se vemos que reagimos demais, que não é muito normal perante essa situação reagirmos assim. Um, Isolar-nos também, termos necessidade de ficar mais sozinhos. E lá está, esse stress crónico pode ser do agora, mas também pode ser algo do passado, Yeah, exato. que nós aprendemos quando éramos pequeninos e que estamos a trazer para a nossa vida atual. Portanto, lá está, é bom fazer essas distinções, porque às vezes podemos dizer, epá, eu agora não estou numa situação de muito stress crónico neste E momento, mas mesmo assim tenho tendência a isolar-me. Mas se calhar é uma coisa que tu trouxeste da tua infância, ou de, sim, de pequenino. qualquer pretexto com alguém? Exato. Sim. Ou necessidade também de controlo. Podemos também querer controlar tudo, porque é uma forma de sentir que não nos vai escapar nada, né? Portanto, também pode ser aqui um- uma reação. Então, as possíveis causas. Por que que às vezes não voltamos ao normal? Quando queremos dizer normal é esse equilíbrio, não é? Há um impacto, um stress grande e a ideia é podermos voltar, mesmo depois de um trauma,
se o trauma for trabalhado, nós voltamos mais ou menos a uma situação normal, mas lá está, às vezes isso não acontece. Pode ser consciente ou não. Por exemplo, aqui é importante também percebermos que o nosso estilo de vida, se estiver desregulado, também não vai ajudar, não é? Isso pode ser uma das causas, não é? Se eu, uma coisa é não dormir um dia, não é? Algumas vezes por mês, mas falta de sono constante vai ter impactos, sem dúvida, não é? Quando eu tenho muito estímulo, quando e esta é uma que eu fazia muito e ainda faço um bocado mais do que eu queria, multitasking, fazer várias coisas, não é? Ao mesmo tempo. Fazer a mesma coisa ao mesmo tempo, meter-me em dois projetos ao mesmo tempo e achar que consigo, não é? E conseguimos, só que tem sempre um preço, não é? A ausência de limites e pausas. Agora estou muito melhor nisso, mas lembro-me que eu era capaz de trabalhar 4 horas seguidas sem pausas nenhumas. E agora consigo trazer isso mais para a minha vida. Ok, como é que eu faço pausas? Ponho se calhar um alarmezinho para poder fazer ali uma paragem, para beber água, para beber um chá. Portanto, todas as coisas ajudam. Um, a falta de contacto com o corpo também, não é? Isto é muito importante porque lá está. Se eu não. Eu posso ter aquilo que eu chamo às vezes uma pele de elefante, não é? Não sinto nada. Não é? Com a pele de elefante a gente leva tudo à frente, não é? Portanto, é importante contactar com o corpo, com as sensações, é super importante isso. Pouco movimento, isto também depois ajuda-me a ficar mais passivo, mais rígido, não é? Logo, não sinto tanto também, não é? Tem aqui a ver com este lugar. Pouco silêncio, se eu estiver sempre muito ativo, sempre a ouvir muito rádio, sempre a ouvir muita televisão, sempre a ouvir muito estímulo, depois também não tenho um momento meu, não consigo parar um bocadinho e ouvir-me, não é? Escutar-me. E a natureza, não é? Às vezes, infelizmente, estamos cada vez menos em contato com a natureza, isso também não ajuda de todo, não é? Acabamos por estar muito com sapatos sempre ligados, com borracha, não estamos conectados, isso também não facilita nada. E então, este sinal que o corpo, portanto, é difícil de conseguir relaxar se nós não cuidarmos um bocadinho deste estilo de vida, não é? É mesmo essencial. Hum. Outra questão que também achamos que é interessante refletirmos um bocadinho tem a ver com estas crenças e significados que nós podemos ter para nós próprios, que é, sei lá, tem que ser sempre forte, não é? São crenças que parecem positivas, não é? Mas empurram-me sempre a um lugar de não desligar, não é? Mantém sempre este nosso alarme, não é? Ligado. E então é interessante fazermos um bocadinho uma reflexão do que é que podem ser as nossas próprias crenças, não é? Estamos a dar aqui algumas pistas, sei lá, não posso falhar, não é? E constantemente não o permito, não é? Estou sempre, acredito positivamente nisto, não é? Até pode ser positivo em algumas situações, mas sempre ligado não é bom, não é? Eu não posso parar, senão tudo vai cair, tudo vai, não é? Uh, já devia ter feito, esta é uma que eu tenho, já devia ter feito, não é? Esta constante ativação interna que me gera stress, pode-me gerar ansiedade, pode ativar-me ainda mais o meu sistema nervoso. Tenho que controlar, senão não vai correr mal, tenho que controlar tudo, senão não vai correr mal, senão as coisas vão correr mal, não é? Novamente estou a ativar o meu sistema nervoso. Portanto, é interessante termos um bocadinho de autoconsciência do que é que podem ser estas crenças que me mantêm sempre ligado. Muito importante notar isto, porque isto tem grande impacto mesmo. Uma terceira causa que pode impactar também o nosso sistema nervoso são traumas não cuidados. Um, Isto é muito importante. Portanto, as feridas físicas nós normalmente vamos cuidar, vamos colocar o penso, vamos desinfetar a ferida. As emocionais, a nossa sociedade deixou de ter esse hábito de ir cuidar delas. E normalmente o que acontece, seguimos em frente com a nossa vida, Pois. porque as feridas emocionais não se vêem, não é? Nós não temos consciência delas, não é como uma cicatriz, como uma ferida normal, não vem sangue, mas elas têm impacto e conforme vamos acumulando várias feridas, elas vão impactando o nosso sistema nervoso ao longo da nossa vida. E não é que, pronto, nós sabemos também os traumas acontecem, corremos todos os dias perigo de coisas acontecerem, Claro. estar numa relação é correr risco de perder pessoas que a gente gosta, a gente sabe disso, mas é muito bom também lembrar que precisamos de cuidar destes impactos que às vezes são fortes. Um, e, e, muitas vezes, pronto, no trauma vê-se que não é propriamente o evento em si que tem impacto, mas sim a forma como eu trabalhei isso internamente.
no meu sistema nervoso. E, e se isto não é muito trabalhado, às tantas podemos começar a isolar-nos mais porque sentimos que o mundo não é seguro, porque houve várias coisas que aconteceram que nos abanaram. Portanto, é importante ter consciência de algumas coisas que nos aconteceram na vida e cada vez mais estarmos atentos de, ok, isto aconteceu-me na vida e realmente eu nunca trabalhei isso, será que isso ainda hoje me impacta, não é? Portanto, no meu caso, eu quando perdi a minha mãe, quando era pequenina, e foi num acidente de carro, na altura e não tive psicóloga, e segui em frente. Eu pensava que tinha muito bem integrado esse Uhum. luto, e quando eu tornei mãe é que isto veio ao de cima, que no fundo havia muita coisa para trabalhar, que nunca tinha trabalhado, porque lá está, não havia essa consciência também, e lá está, a ferida não era vista, mas às vezes pode haver situações impactantes que podemos pensar, olha, se calhar isto é algo que eu preciso de rever para integrar. Depois temos um quarto ponto, que são padrões familiares ou traumas familiares também. Portanto, o nosso sistema nervoso pode carregar o stress dos pais. Se a nossa mãe esteve muito estressada durante a nossa gravidez ou quando éramos bebês, o bebê Mais estressado. o bebê vai adaptar-se à pessoa que tem à sua volta, não é? E se nós temos pessoas à nossa volta que estão estressadas, pode ser por uma questão da circunstância da vida, nós podemos ter ficado com esse Essas modelo, marcas, não é? essas marcas, Com não? esse modelo do sistema nervoso que imitamos, sem saber. Ou pode haver traumas familiares não resolvidos que estão presentes na família e que nós captamos, não é? O nosso sistema nervoso, lá está sempre a captar os perigos, portanto, eles captam onde há situações mais delicadas. Isso vê-se muito com segredos. Por exemplo, eu tinha uma, uma tia minha e eu percebia em pequenina que cada vez que ia lá havia ambientes estranhos ou conversas que eu sentia que havia muita tensão, mas eu não entendia nada com a minha mente. Só mais tarde que eu me apercebi que esta tia tinha perdido gêmeos no nascimento e que ela, no fundo, era muito traumatizada. E eu sentia em pequenina aquele ambiente estranho, mas lá está, não conseguia colocar palavras. Só para perceber que o nosso sistema nervoso capta mais do que a nossa mente e que nós, se calhar, absorvemos muita coisa em pequeninos, um, e que ainda lá está e que nós nunca encaixamos. E também lutos, portanto, que podem ser silenciados. Às vezes a nossa mãe ou o nosso pai perdeu uma gravidez e fez esse luto e nunca falou sobre isso, mas afetou a pessoa que é, na forma que ela foi a nossa mãe, por exemplo. Então, o nosso corpo herda também o sistema nervoso de algo que pode não ter sido vivido por nós. Um, e o nosso sistema nervoso pode responder a perigos que são mais de uma experiência que houve da família. Um, por exemplo, só para dar um exemplo assim, pode parecer parvo, mas o meu pai, quando nós deixávamos em casa cair alguma coisa, o meu pai reagia sempre de forma extrema. E já uma vez perguntei à minha irmã a dizer porquê que o nosso pai reagiu dessa forma. Mais tarde é que eu me lembrei que elas, no fundo, viveram a Segunda Guerra Mundial e que caiu uma bomba na casa do vizinho e que se calhar tudo aquilo que com sons de repente, se calhar estimulava o sistema nervoso do meu pai. Só que eu aprendi que deixar cair uma coisa deixava o meu pai fora dele, que é uma coisa banal, não é? Mas que lá está, nós vamos perceber onde é que há perigo, era perigo. O meu sistema era visto como perigo, com o meu pai não lidava nada bem. Ou seja, a ansiedade, a hipervigilância e dificuldade de regulação pode ser passado de geração a geração. E por isso que também é muito bom o convite de olharmos para o nosso sistema para podermos ver o que é nosso, o que é da família e poder cuidar disso para poder também cortar eventualmente algumas coisas que nós não queremos passar para as próximas gerações, quer seja filhos, quer seja também alunos. E o último ponto, de causa é falta de corregulação.
É algo que é pouco falado, mas que é mesmo muito importante. A regulação, portanto, hoje em dia, quando estamos numa fase mais, quando estamos estressados, nós todos sabemos que, ok, estou estressado, tenho que cuidar de mim, vou correr, vou ao ginásio, vou dançar um bocado, vou fazer meditação. A corregulação portanto, é o apoio de outra pessoa para eu novamente ir ao estado normal e ficar mais tranquila. O que acontece é que se em algum momento na nossa vida nós não fomos vistos ou ninguém esteve lá ao nosso lado para nos acalmar, nos acompanhar, ou essa pessoa não teve essa capacidade, podemos ter ficado com uma sensação que lidar com o stress eu tenho que o fazer sozinho, não posso Pois, contar com ninguém. Isso pode criar adultos que têm a tendência a aguentar tudo e que nunca relaxam verdadeiramente, porque estão sempre como aquele baloiço mostra, não é? À espera, no fundo, daquela pessoa que não está, mas eu já sei que vou ter que fazer este caminho sozinho. Temos aqui o exemplo, por exemplo, um bebê que chora, um, nós para nos regularmos, nós sabemos que um bebê não se vai autorregular, por isso um bebê está à espera da mãe para se poder autorregular. E, portanto, a forma como a nossa mãe lidou com as nossas emoções vai também nos impactar. bastante. É. Aqui, quando crescemos, novamente, todas as nossas emoções que são expressas, não é? Um, a forma como lidamos com ela tem muito a ver com como os nossos pais lidavam com as nossas emoções. E isto ainda nos impacta hoje. Portanto, é bom também fazer essa análise de, ok, quando eu chorava, ou quando havia stress em casa, como é que se lidava com isso? Como é que se lidava com as emoções? Não é com julgamento, mas é apenas para ter conhecimento Claro. sobre como é que se cuidava disso. E para depois percebermos em adulto quem somos nós quando temos algo, né? Ficamos sozinhos ou vamos à procura de alguém para poder novamente autorregular-nos, não é? Portanto, há adultos que, dependendo daquilo que aconteceu na nossa vida, vamos tendo aqui outras reações. Portanto, este conceito da corregulação é mesmo muito importante. Entendermos que um, a autorregulação que nos fazemos, ela houve regulação com outra pessoa antes de nós conseguirmos autorregular-nos. E a nossa capacidade de autorregulação às vezes tem a ver com aquilo que aprendemos com a pessoa que cuidou de nós quando éramos pequeninos. Porque imagina que estamos em stress, o nosso sistema nervoso fica nervoso, fica ativo. E depois o corpo procura segurança. Na outra pessoa, isso quer dizer uma voz calma, uma pessoa que fica presente, que tenha uma postura aberta, que não vai julgar-nos, que dá-nos um toque seguro, etc. Portanto, a qualidade da outra pessoa é muito importante. Agora, o que acontece muitas vezes é entender, nós às vezes podemos ir à procura de uma pessoa que nos dá segurança e às vezes essa pessoa não está com capacidade. E a nossa mãe, por exemplo, quando éramos pequeninos, pode não ter tido a capacidade. Imagina que a gente chora muito e podemos às vezes dizer, já passou. Às vezes é o adulto que não sabe lidar com o choro da criança. O que é que acontece? Quando há falta de corregulação, o stress fica sozinho. Portanto, a pessoa fica com a sensação, tipo, ok, eu tenho que lidar com isso sozinha, não posso contar com ninguém. E surgem também estratégias de sobrevivência, que nós depois delineamos como essa pessoa é difícil. Vamos dizer que muitas vezes a pessoa tem uma certa personalidade. E é verdade que tornaram-se traços de personalidade, mas esquecemos-nos que no fundo isso vem de uma adaptação, A experiência de um dessa modo pessoa. de sobrevivência. E isto é muito importante, essa distinção. Porquê? Porque o modo de sobrevivência nós podemos reaprender, podemos aprender a reagir de forma diferente, enquanto a personalidade parece que ela é mais fixa, não é? Por exemplo, essa questão de eu aprender, ok, eu não preciso de ninguém. Quando eu tenho um problema, eu não conto com ninguém. Ou controlo excessivo. Pode ter, nós todos temos formas de lidar com perigos de outra maneira, não é? Ou querer agradar muito para não perder a ligação. Ao contrário, isolar-nos. Cada um tem aqui
formas diferentes de lidar. Portanto, isto a longo prazo, a ansiedade pode começar a instalar-se, e no fundo, porquê? Porque como não houve corregulação com outra pessoa, nós sentimos que temos que sempre contar só connosco e acabamos por não ter segurança. Portanto, a forma como os nossos pais lidaram connosco, com as nossas emoções, pode ainda ter impacto em nós, como nós lidamos hoje com as nossas emoções, porque estamos, no fundo, a imitar esse padrão. Pode também trazer pessoas que têm dificuldade em autorregular-se, porque lá está, não aprenderam com outra pessoa, e pode ter impacto também transgeracional, porque se eu não aprendi, se calhar vai ser difícil eu também ensinar aos outros. Ok, dúvidas? Alguém quer perguntar Alguma alguma questão? coisa? Se tiver alguma questão, deixem aí no chat. Sim, exato. Tivemos aqui. Uhum. Pronto, para finalizar, queremos deixar aqui 6 dicas para cuidar do teu stress. Então, aquilo que já treinámos aqui um bocadinho, não é? A autoobservação e sentir o corpo é fundamental, não é? Começa tudo aí. Eu tenho que conhecer-me um bocadinho melhor, portanto, a observação permite-me conhecer, ter mais consciência e a ligação com o corpo, não é? É importante fazer isso. Estilo de vida, não é? Regular estilo de vida, cuidar dos nossos 4 corpos, como nós costumamos partilhar, cuidar dos nossos corpos não é só ir ao ginásio, não é só o físico, não é? É cuidar da parte emocional também, do nosso corpo emocional, Então, do nosso corpo mental, não é? Do nosso corpo energético também, todas essas dimensões mais energéticas que são parte de nós. Portanto, cuidar dessa forma mais integral é fundamental. E aqui, uma das coisas importantíssimas tem a ver com, especialmente para o sistema nervoso, é a questão de criarmos ritmos ou rotinas, não é? Nós podemos aprender a criar, a regular o nosso próprio sistema nervoso. E como é que isso acontece? Como é que ganhamos mais capacidade? Fazendo alguma coisa de forma mais regular, não é? Por exemplo, eu uso respiração e movimento diariamente para regular o meu sistema nervoso. Sinto-me com mais capacidade de lidar com os meus desafios, com os meus projetos, com as pessoas com quem ligo, se eu tomar responsabilidade para me autorregular, ok? E aqui, essa estratégia, por exemplo, de rotinas, é uma forma de autorregulação muito poderosa e útil para o meu dia a dia. Observar crenças, como falámos há bocado aquelas, estamos atentos a estas coisas que estão sempre a estimular sistema de alerta. o meu sistema de alerta, digamos assim. Um, Reconhecer e cuidar de eventos impactantes, como a Sofia falava aqui também, não é? Estes traumas pessoais não podem. A partir do momento que nós começamos a ter pistas e a ter a coragem de perceber que temos, e todos temos, obviamente, vivemos nesta vida, não é? Portanto, vamos ter estes traumas, mas reconhecê-los e cuidar disso é muito importante, porque podemos retirar, não é? Às vezes stress e coisas que carregam o nosso sistema nervoso que vêm daqui, não é? Então, padrões familiares, traumas transgeracionais, como a Sofia falou. Queria só dizer em relação aos traumas pessoais, o que eu tenho sentido por experiência própria, portanto, os traumas deixam, é como se fosse uma ferida. Nós ficamos com a cicatriz, portanto, pode ainda ser gatilhos, mas a forma como a gente reage é muito diferente. Conforme vamos cuidando destas feridas, a nossa forma de lidar é, se calhar, ainda há qualquer coisa dentro de nós a acontecer, mas já não é tão explosiva, ou não nos deixa tão cansados, já também conseguimos auto-observar, pois é, isto aqui Daqui, tem a ver com aquele medo que eu tenho de, por exemplo, no meu caso, a minha mãe desapareceu de repente. Essa questão às vezes ainda vem de eu de repente pensar que alguém vai morrer. E eu já sei que eu tenho esse medo, mas ele já não me paralisa tanto, porque eu já cuidei e já consigo dizer, ok, eu sei que isto tem a ver com esse medo e já consigo autorregular-me, porque eu tenho esta. capacidade de autorregulação, porque Exato. temos consciência e Uhum. fomos ver, não é? Fomos identificar. Porque no passado Isso é podia muito criar importante. um colapso dentro de mim, podia começar a hiperventilar e entrar mesmo em parafuso e, Exatamente. por exemplo, ela uma vez fez uma obra
no telhado e, e eu senti um pânico para mim aquilo ia correr tudo mal e ele ia cair do telhado e não sei o quê, e não conseguia regular, entrava completamente e eu via pelas pessoas que estavam à minha volta que eu estava completamente fora de mim, porque as pessoas à minha volta, Estava normal. pronto, também Sim, senti claro. que havia perigo, mas para mim aquilo era o fim do mundo, então lá Lá está. está, é importante, se estas coisas acontecem com vocês, não é? Deste tipo de situações, é preciso olhar para isso, não é? É olhar para isso, porque isso tem impacto, não é? Tem impacto nas relações e também na minha saúde, não é? Na minha Uhum, gestão de stress e toda essa regulação interna, não é? Um, e a questão, aqui a questão de, que falamos, que a Sofia também falou, da última parte, não é? De ter outras pessoas seguras, não é? Podem ser amigos, familiares, terapeutas, pessoas que possam ser este lugar seguro, não é? uhum, Porque aprendemos a regular-nos com outra pessoa, portanto, e essa outra pessoa vai ser sempre um elemento que pode nos ajudar também a nós a regularmos a nós próprios, sem dúvida. uhum. Não somos seres isolados, não é? Somos seres muito sociais e muito interdependentes. Aqui também queria realçar que o que aprendi no curso que eu fiz de trauma de choque é que às vezes os amigos e os familiares podem não ser as pessoas ideais em certas circunstâncias, podem ser muito bons Claro. amigos e familiares. Porquê? Porque lá está, eu por acaso conheci duas situações destas, por exemplo, de uma pessoa que teve câncer da mama e Hum, que hum. percebeu que a mãe desligou por completo e não consegui acompanhá-la no hospital e ficou completamente chocada e como é que a minha mãe não me dá suporte neste momento mais importante da minha vida. O que é que acontece às vezes é que os familiares, os amigos, aquelas pessoas que estão mais próximas de nós emocionalmente, eles próprios entram, para eles próprios também essa doença pode ser um evento traumático, Pois, no exato. sentido, porque pode ativar culpas, não fiz o suficiente, etc, etc. Então, às vezes podem desligar, fazer um desligamento emocional e não estarem nada disponíveis. Então, às vezes, podemos estar à espera que estas pessoas mais perto são os melhores apoiantes, mas às vezes Não. não são, porque eles próprios estão em modo de sobrevivência e não estão a conseguir oferecer o que a gente mais precisa. Às vezes podem estar lá exatamente e ajudar-nos, não é? Mas só para dizer que há aqui uma ressalva nessa situação, lá está, como emocionalmente estão mais perto, às vezes não têm essa capacidade, porque elas próprias estão a digerir essa doença para eles. Por exemplo, eles podem também começar a sentir o medo da perda, não é? E então, Essa pessoa não é uma pessoa segura neste sentido. exato. Exatamente. Portanto, o stress e a ansiedade não são falhas, é no fundo o corpo a querer proteger-se. É importante nos lembrarmos que precisamos nos regular para poder ter uma relação ou comunicação. E às vezes pensamos que as relações não estão a funcionar, mas às vezes pode ser apenas relações que estão desreguladas emocionalmente e que precisam de, Cada um dos sistemas nervosos exato, está a precisar de regulação, exatamente. precisa de se cuidar. Cuidar do stress não é só autocuidado, é responsabilidade racional, porque quem está perto vai sentir hum, esse impacto, não é? De quem nos somos e como nos cuidados. E lembrarmos dessa questão do legado, porque as crianças, nós sabemos, não é? Não aprendem pelo que dizemos, mas pelo que somos. E se conseguirmos modelar perante as crianças que sabemos lidar com o stress e também sabemos pedir ajuda para nos cuidarmos, é também a mensagem que vamos passar a eles. E por isso que nós gostamos muito de trabalhar com pais e professores e educadores, porque sentimos que não trabalhamos só com uma geração, mas com duas ou três. Portanto, não é falta de amor, é um sistema nervoso em sobrevivência. Podemos oferecer para quem está aqui a possibilidade de, se quiserem marcar uma ação gratuita connosco de Care Explorer, de 30 minutos, onde nós vamos conseguir, para cada um para quem quiser, é só clicar vamos partilhar o link aqui no chat e também vamos deixar no WhatsApp agendas, uma sessão e nós podemos ver um tema em concreto que tu tenhas, desafio relacional que estejas a passar neste momento, pessoal ou relacional, e podemos dar-te pistas para poderes aplicar de imediato. Portanto, aproveita esta situação. Para a semana vamos estar com a nossa agenda disponível para alguns de vocês.
E Obrigado. resta-nos Temos de agradecer. agradecer-vos e abrimos também novamente para perguntas e dúvidas. Alguém que quer colocar alguma dúvida, estamos aqui.